Graça e paz, irmãos, nesta tarde de sábado, último sábado do ano, que nós teremos a oportunidade de estudar a carta aos Tessalonicenses. Próximo sábado já é 2025, mas nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no capítulo 2 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. O texto diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia e confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, deu um problemazinho aqui no áudio. Pelo contrário, vimos que aprovados por Deus a ponto de ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como a noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e para a glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual
Com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também os perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso não quisemos, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra viva, verdadeira, palavra fiel, palavra completa, necessária, palavra que traz vida eterna para aqueles que creem. Nós te agradecemos pela oportunidade de estudar e aproximarmos mais do conteúdo, do teor dessa palavra e aprendermos mais para a nossa prática de cristãos ser cada dia melhor e cada dia mais próxima daquilo que o Senhor deseja de nós. Também para compartilhar com aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, aquilo que o Senhor tem feito na nossa própria vida por meio dessa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por termos a liberdade de termos na nossa mão a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a pensar de modo que o teu nome seja sempre glorificado nos nossos pensamentos, atitudes e ações. Obrigado por todas as tuas bênçãos. Dirige-nos no restante deste estudo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. O texto bíblico que nós estamos diante dele é o texto de 1 Tessalonicenses, os, o capítulo 2, todos os versículos do capítulo 2. E nós aprendemos na semana passada que o primeiro estudo dessa carta que nós fizemos, que ao meditar no capítulo 1, nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais de circunstâncias que levaram Paulo, Timóteo e Silas à cidade de Tessalônica. Nós vimos que eles saíram, no livro de Atos, nós lemos que eles saíram expulsos da cidade de Filipos, né?
foram convidados a sair da cidade de Filipos, e as condições morais e religiosas da cidade de, de Tessalônica, a pregação de Paulo, Silas e Timóteo na sinagoga e a conversão em massa dos judeus aqui em Tessalônica, e poucos judeus e muito mais gentios, né, em Tessalônica, a perseguição que foi armada pelos judeus. Os judeus ouviram Paulo por 3 semanas seguidas. 3 sábados, Paulo, na sinagoga dos judeus, se reuniu com eles e apresentou o Evangelho de Deus. É interessante que nesta carta, Paulo usa muito essa expressão, o Evangelho de Deus. Os irmãos vão ver aí, só nesse capítulo nós vimos, no mínimo 3 vezes, ele falando do Evangelho de Deus. E Paulo apresentou o Evangelho de Deus aos judeus lá na cidade de Tessalônica, em reuniões dos judeus, né, na sinagoga, nos cultos do sábado, nas sinagogas. Os judeus se reúnem ainda no sétimo dia da semana. E ali Paulo, então, pregou a eles. Alguns judeus se converteram, mas eles expulsaram, eles não quiseram mais Paulo na sinagoga. E ele teve que sair da sinagoga, e ele estava hospedado na casa de um certo Jason, um homem chamado Jason. Nós não temos muitas informações a respeito dele, mas Paulo estava lá com ele e os judeus armaram uma confusão, porque Paulo deve ter permanecido mais alguns dias em Tessalônica, e muitos gentios se converteram, especialmente senhoras, mulheres da alta sociedade. E isso, com certeza, incomodou os judeus, e eles partiram para cima, né? Levantaram homens vadios. É interessante que Lucas usa essa expressão, homens vadios e de mau caráter, que não estavam fazendo nada, se prestavam a fazer qualquer coisa. E os judeus levantaram esses homens e fizeram um tumulto na cidade. E eles acusavam Paulo, Silas e Timóteo de pregarem que há um outro rei, que é Jesus, né? O rei Jesus Cristo. E então eles acusavam Paulo e Silas de insurgirem-se contra o rei, o César, né? Contra o imperador de Roma, que era César. E isso fez com que Paulo e Silas e Timóteo fossem levados, principalmente Paulo, fosse levado às autoridades da cidade. Mas antes que isso acontecesse, os irmãos, as pessoas que já tinham se convertido, tiraram Paulo e Silas da cidade de Timóteo e levaram eles a Bereia, uma cidade que ficava mais ou menos uns 80 quilômetros distante de Tessalônica. E ali em Bereia, o primeiro lugar que Paulo e os seus companheiros foram foi a uma sinagoga em Bereia. E lá em Bereia, o escritor Lucas diz que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles deram ouvidos e foram examinar nas escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando era verdadeiro. E se converteu bastante gente ali em Bereia. Mas os tessalonicenses, sabendo que Paulo estava pregando em Cesareia, em Bereia, eles armaram uma confusão e levaram muita gente de Tessalônica
até Bereia e fizeram uma arruaça muito grande em Bereia. E aí queriam extinguir Paulo, né? Castigá-lo, sobretudo, contra dizendo que ele era contra a lei dos judeus, e certamente eles iriam matá-lo. Então, os irmãos de Bereia, que em pouco tempo se converteram ali, né, eles tiraram Paulo dali e levaram para Atenas. Então, só que dessa vez foi só Paulo para Atenas. Timóteo e Silas ficaram em Bereia por mais um tempo. Não sabemos exatamente quanto. Mas essa foi a peregrinação de Paulo, né? Saiu de Filipos expulso, chegou em Tessalônica, começou a pregar aos judeus, começaram a encrencar com ele, e ele teve que fugir de Tessalônica. Em Tessalônica, chegou em Bereia, ele foi pregar para os judeus da sinagoga lá. Esses foram mais nobres porque foram verificar nas escrituras se tudo era como Paulo estava ensinando mesmo, e muitos se converteram a ponto de a igreja em Bereia se tornar uma igreja importante. E a gente sabe isso historicamente. E aí, entretanto, os tessalonicenses não desistiram do seu intento de acabar com a vida de Paulo, né? Os judeus de Tessalônica. E eles armaram uma multidão e foram para lá, e Paulo teve que fugir pelo mar, de barco, até Atenas. Chegando a Atenas, ele, ele permaneceu ali algum tempo, pregou em Atenas, não foi bem sucedido na sua pregação em Atenas, porque ele resolveu discutir filosofia com os filósofos que estavam presentes ali, e a filosofia não convenceu os filósofos de Atenas. Então, ele, acabrunhado, entristecido, ele saiu dali e foi para Corinto, onde Deus falou com ele que era para ele permanecer ali por o tempo que Deus mandasse, porque tinha muita gente naquela cidade. E verdadeiramente, Corinto se tornou uma grande igreja, né? Que foi uma das igrejas mais, mais do coração de Paulo, apesar das confusões daquela igreja, mas Paulo gostava muito daquela igreja. E seu ministério ali foi de 1 ano e meio, e ele deixou uma igreja bem firme, plantada ali. Claro que depois começou a haver algum tipo de heresia, mas ele, escrevendo as 2 cartas, na verdade ele escreveu 4 cartas. Nós temos 2 na Bíblia. E nessas 2 cartas que nós temos, ele demonstra todo o seu cuidado com a igreja e combate as heresias e estimula os crentes a continuar esperando a segunda vinda do Senhor Jesus. Isso é um resumo rápido daquilo que, desse pano de fundo da carta aos Tessalonicenses. E Paulo, então, está afirmando aqui no primeiro capítulo que ele amava muito estes irmãos, porque estes irmãos eram eleitos de Deus, e como eleitos de Deus, eles se tornaram crentes verdadeiros, e de tal maneira eles encarnaram o Evangelho, né? Que o Evangelho precisa ser encarnado, ele não é uma teoria que a gente guarda ali na prateleira, eu guardo na biblioteca, quando precisa vai lá e dá uma lidinha, né? Vai escrever um trabalho, alguma coisa, vai lá, dá uma pesquisada, não. Ele é para ser encarnado, o Evangelho é para ser visto na nossa vida, né? Praticado diariamente. Então,
Paulo está dizendo que os irmãos eram reconhecidamente crentes, e ele reconhecia, por causa da conduta dos Tessalonicenses, ele reconhecia a eleição dos Tessalonicenses, o fato deles serem escolhidos por Deus, e sabendo que o Evangelho chegou até os Tessalonicenses com muita luta, né? Sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, diz ele, porque certamente Paulo realizou, não tem anotado na carta, mas certamente ele realizou alguns milagres extraordinários ali para dizer que ele chegou no poder do Espírito Santo. E ele fica feliz com os Tessalonicenses, porque eles se tornaram imitadores do Senhor Jesus Cristo e do apóstolo Paulo, tendo recebido a palavra em meio de muita tribulação, mas com alegria no Espírito Santo. E uma das características do que acontecia com os Tessalonicenses era exatamente o fato de que eles estavam aguardando com fé a segunda vinda do Senhor Jesus. E eles aguardavam, era a expectativa, a esperança real deles era a segunda vinda do Senhor Jesus, que, segundo Paulo, eles aguardavam a vinda de Jesus e que ressuscitou dentre os mortos, né? E que, segundo o apóstolo Paulo, nos livra da ira vindoura. Isso demonstra que a ira vindoura aqui é o juízo de Deus. Então, se os Tessalonicenses ficariam livres da ira de Deus, é porque todas as igrejas também, todos os crentes, melhor dizendo, ficariam livres da ira de Deus, a ira vindoura. A ira vindoura não é para crentes. Por quê? Porque a ira que os crentes estavam sujeitos, a ira merecida que os cristãos estavam sujeitos antes da conversão, caiu sobre a pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Então, verdadeiramente, a igreja não passa por tribulação, aquela tribulação que é diferente das tribulações do dia a dia, né? Isso é inerente à nossa própria vida, não tem jeito de mudar isso, nem Deus, não é porque ele não pode, mas ele não altera as consequências do nosso viver, né? Deus, por exemplo, Deus nos livra do pecado, mas não nos livra da consequência do erro. Então, isso faz parte inerente da nossa vida. E nós, então, aguardamos, conforme Paulo ensinou, a manifestação de Jesus Cristo em arrebatamento e livrando-nos da ira vindoura. A ira vindoura é a ira de Deus, não as contingências deste mundo, mas a ira de Deus que vai ser derramada no período tribulacional, que é um período de grande angústia, segundo Jeremias, angústia de Jacó. Ou seja, a ira de Deus será derramada sobre os judeus rebeldes, sobre aqueles que nunca creram no Senhor Jesus, né? Aqueles que receberam a evangelização, não judeus, né? Os gentios, e sobre Satanás e seus anjos, né? Seus assécares, que na verdade são demônios, mas a Bíblia fala Satanás e seus anjos. Anjos maus, né? Porque anjo é uma palavra que não define. É preciso dizer se é anjo bom ou anjo mau. Os anjos bons são aqueles seres criados por Deus desde antes da fundação do mundo, talvez. Nós não sabemos exatamente quanto, mas possivelmente nessa época, eles foram criados para servirem a Deus e para servirem a própria igreja.
Então, esses anjos bons, eles não são, eles permanecem no seu lugar de existência, sobre eles não há condenação. Os anjos maus são aqueles que escolheram seguir Satanás e sobre os quais estão debaixo de juízo. Não existe salvação de anjo, certo? Anjo não é salvo. Ou anjo é aquele que permaneceu diante de Deus para sempre, obediente, ou ele é um anjo mau, conforme o próprio Lúcifer é, e que estão debaixo da ira de Deus. Por isso que eu falo que anjo não conhece experiencialmente graça, né? Eles conhecem graça por meio da igreja, por meio daquilo que é manifestado na vida do homem. Então, isso é aquilo que Paulo mencionou, falou com os Tessalonicenses no primeiro capítulo. E agora ele continua, né? E ele vai continuar dizendo que desta, desta, desta situação, ele tira algumas verdades, algumas conclusões, e aí a gente vai poder ver na conduta de Paulo o, o ofício de pastor sendo praticado integralmente por esse apóstolo, né? Nós vamos ver o exemplo, né, para os pastores que Paulo dá aqui nesse capítulo 2. E ele então diz que nesse clima, foi que ele e seus ajudantes enfrentaram a pregação do evangelho. E ele continua a carta, então, afirmando que sua missão entre os crentes de Tessalônica não foi em vão, né? Ele sabe que sua missão entre os crentes de Tessalônica não foi vazia, né? Não foi sem fruto, não foi infrutífera, né? Porque a, a experiência dolorosa dele em Filipos, né, sendo preso e machucado, torturado até, a experiência dolorosa lá em Filipos e a ação sobrenatural de Deus lá em Filipos, livrando eles da, da prisão, foi que deram ousadia para Paulo pregar em Tessalônica. Eles, aquela experiência que para nós seria uma experiência negativa, se tornou uma experiência de fortalecimento do caráter de Paulo, Silas, porque eles estavam presos e foram soltos depois. Milagrosamente, eles escaparam da, da prisão, né? Todo mundo conhece a história do carcereiro de Filipos. E eles, dali para frente, eles tiveram, então, ousadia. Aquilo foi uma demonstração clara para o ser humano que é frágil, que é fraco, né? Foi uma demonstração clara de que Deus estava aprovando o trabalho e que eles podiam confiar em Deus. Eles podiam confiar em Deus. Então, tivemos ousadia com confiança em nosso Deus. É isso. Isso é o resultado daquela perturbação, né? Eles foram perturbados, mas aquilo que nós vemos é um resultado positivo daquela perturbação. Então, eles tiveram ousadia, se tornaram ousados e com confiança. Não é uma ousadia, coragem humana, é uma ousadia fundamentada no poder de Deus.
que Deus pode fazer qualquer coisa. Então, nós vamos fazer aquilo que Ele quer, porque Ele vai fazer conosco aquilo que Ele quiser. Então, é essa que é a característica deste apóstolo, né? Que em meio a muita luta, eles pregaram o Evangelho de Deus, para anunciar o Evangelho de Deus. E a nossa exortação não procede de engano, ele está dizendo, né? Nem de impureza, nem se baseia em dolo. Por quê? Porque havia muitos falsos profetas que falavam, depois que Paulo saiu dali de Tessalônica, apareceram pessoas lá querendo ensinar coisas que o apóstolo não ensinou. Então, ele continua a carta afirmando que sua missão entre os crentes de Tessalônica foi frutífera e que a experiência dolorosa em Filipos foi uma ação sobrenatural de Deus para fazê-lo entender que é Deus quem sustenta, é Deus quem orienta, é Deus quem guarda, e com grande luta, com grande resistência, né, com grande resistência dos de fora, especialmente dos judeus, e assim mesmo ele continuou pregando. Nossa pregação não era enganosa, diz Paulo, né? Como a de muitos falsos mestres que estavam aparecendo aí, nem como as práticas imorais. Práticas imorais dos deuses gentios, né? Dos deuses pagãos, práticas imorais, e nem usamos de ações fraudulentas, né? Ninguém foi lá inventando milagres, nem cometendo fraudes, né? Foram genuinamente ensinados e tudo que aconteceu lá foi no poder do Espírito Santo. Isso Paulo tem coragem e certeza ao dizer essas coisas. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para agradar, não foi o meu evangelho, diz Paulo, não foi para agradar nem a ninguém, a homens, mas sim a Deus que prova o nosso coração, né? Que prova o nosso coração. A nossa pregação não era enganosa. Nossa convicção, diz Paulo, é que Deus mesmo nos confiou a pregação do Evangelho, né? É, eu, então, Paulo tem aqui aquilo que muitos pastores hoje não têm, é consciência do chamado, tem certeza do chamado. Ele foi chamado pelo próprio Deus, escolhido pelo próprio Deus para se tornar um pregador do Evangelho. E ele se tornou pregador do Evangelho. E nos momentos de dúvida, que às vezes muitas oportunidades existem em que os seres humanos têm dúvidas, né? Chega no momento de completa desgraça, de naufrágio, de açoites, de prisão. Será que Deus me chamou mesmo? Né? Ou eu estou fazendo isso aqui por minha própria conta? Não. Ele tem convicção. Ele tem convicção. Ele foi chamado por Deus e convocado para pregar esse evangelho de Deus, onde Deus o enviasse. E Paulo diz ainda, né, nós não pregamos para agradar homens. A verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação. Achei interessante esse termo, né? Bajular. Querer agradar as pessoas, né? Paulo disse que eu nunca usei de bajulação. Isso significa apenas o seguinte: eu falei sempre a verdade. Não importa quem vai ouvir, né? Se vai gostar ou se não vai gostar. Mas eu estou pregando aquilo que Deus mandou eu pregar. Agora, é necessário que os pastores de hoje saibam o que Deus está falando com eles. Porque muitas vezes fala-se
dos púlpitos que estão pregando o que Deus mandou, só que a gente percebe a mensagem que não tem nada do que Deus mandou ali. Então, a verdade é que nunca usamos de bajulação, pregamos somente aquilo que Deus queria que nós pregássemos, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Nunca preguei por dinheiro, nunca preguei para ganhar dinheiro, para ganhar cachê, né? Aliás, eu fiquei assustado com essa história de cachê. Eu não sabia que tinha tanta corrupção no meio pastoral brasileiro. Tem muitos pastores que vivem de cachê, né? Deus disso é testemunho de que eu nunca fui ganancioso. E então, Paulo diz é, é, que nós não pregamos com esse intuito de agradar. E Deus prova os nossos corações. Como que Deus prova os nossos corações? Para quê que Ele prova os nossos corações? Para que fique evidente, claro, para nós, nossa real motivação. Então, quando Deus nos prova, a gente também consegue fazer uma avaliação da nossa real motivação. E se a nossa real motivação é agradar a Deus, então está tudo bem. Por isso, por essa circunstância, não buscamos glória pessoal, nem mesmo permitimos que vocês nos sustentassem, né? Outra evidência, né, de pastorado fiel, não permitimos que vocês nos sustentassem. Não que não fosse direito, é um direito. Deus estabeleceu isso, né? Paulo fala disso aos Coríntios, no capítulo 9, dizendo os, que o Senhor ordenou que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Agora, viver do Evangelho é, é um viver simples. Jesus viveu uma vida simples, Paulo viveu uma vida simples, Pedro viveu uma vida simples, João viveu uma vida simples, Tiago viveu uma vida simples. Muitos homens que vieram depois viveram vida monástica, vida de gente pobre, viveram de maneira pobre, não miserável, tendo o que comer, né, diariamente, mas sem ostentação, sem ter mais do que o necessário, vivendo com o necessário. Então, a gente fica pensando nestas motivações reais dos pastores. Então, isso Paulo fala claramente aqui na carta, né? Assim como ele já falou em Corinto também. Pelo contrário, diz Paulo, tratamos vocês como uma mulher que cuida bem dos seus filhos. Então, era carinhoso, como uma ama que cuida bem dos seus próprios filhos. Por causa desta afeição, por causa desse amor que Paulo tinha pelos Tessalonicenses, ele desejava comunicar a eles o Evangelho de Deus. Ele tinha tanta afeição pelos Tessalonicenses que ele se sentia no dever, na obrigação de comunicar a eles o Evangelho. E ele é ousado, ele fala: Deus e vocês são testemunhas de minha conduta no meio de vocês, no meio de todos, como nos comportamos. E olha a ousadia que Paulo tem. Como eu me comportei junto de vocês. Santa, justa e irrepreensivelmente. Isso aqui pega no pé de muita gente. Não, pega no pé dos pastores aí que, né, comportamento santo,
justo e irrepreensível no meio de vocês, desejando comunicar a vocês, Tessalonicenses, o genuíno evangelho e até nossas próprias almas, nós quisermos entregar a vocês, pelo tanto que vocês são queridos por nós. E Paulo, então, demonstra desta maneira o seu amor verdadeiro pelos Tessalonicenses. Ele continua dizendo, né, como pastor verdadeiro, vocês são testemunhas do quanto nós trabalhamos. Vocês são testemunhas do quanto nós trabalhamos, a ponto de ficarmos fatigados. Chegamos a ficar esgotados, né? Esgotados. E trabalhando, inclusive à noite. Dia e noite, o texto diz. E ainda pregávamos o Evangelho. E pregávamos o Evangelho a todos, não sendo pesado a ninguém. Então, o sustento de Paulo, as suas despesas necessárias, eram todas feitas por ele. Ele e os seus companheiros, né? Eles faziam as suas próprias despesas. Então, Paulo sempre tinha esse comportamento, essa conduta. Vocês também têm consciência do modo que exortávamos e consolávamos vocês. E dávamos testemunho a todos. Cada um de vocês, cada um de vocês recebeu testemunho. É interessante isso. Ele fala que deu assistência a todos, mas fala que deu assistência a cada um. Isso demonstra o discipulado pessoal, particular, que ele fazia com as pessoas, né? O discipulado, aquele acompanhamento necessário que muitas vezes não é feito, né? De discipular uma pessoa. Ele discipulava as pessoas, a todos, e ele põe aqui no texto, a cada um de vós. Esse é o chamado ministério discipulador. Cuidando de vocês como um pai cuida do filho. Exemplo de pastorado, né? Exemplo forte de pastorado. Meu desejo, diz Paulo, era que vocês se conduzissem dignamente diante de Deus, aquele que chamou vocês para seu reino e para sua glória. Então, Paulo sempre afirma isso, né? Ele tem cuidado com os seus convertidos, e ele deseja produzir neles uma conduta digna diante de Deus. Por quê? Porque Deus os chamou para seu reino e para a sua glória. E ele, então, fala que agradece a Deus, dou graças a Deus, e ele usa uma expressão que a gente tem que acreditar: incessantemente. Incessantemente. Eu acho que Paulo só parava de orar quando ele dormia. Só. E ele dá graças ao Senhor incessantemente a Deus, porque vocês ouviram e creram na minha pregação. E aqui, minha pregação, nós já sabemos o que é. É o Evangelho de Deus. Ele não tem uma pregação própria, particular, pessoal, não tem uma filosofia de Paulo, né? Ele tentou isso em Atenas e não deu certo. E Paulo, então, fala que ele dá graças a Deus por isso, e eles entenderam, os
os crentes de Tessalônica entenderam que não era a palavra de homem, que não era uma palavra de Paulo. Eles receberam essa palavra como aquilo que ela realmente é, a palavra de Deus. E essa é a palavra de Deus que ele diz que está operando nos crentes de Tessalônica. Essa palavra de Deus que continua operando desde aquela época até hoje na vida dos que creem. Vocês se tornaram, segundo o apóstolo Paulo, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus. Porque na Judéia, os crentes foram perseguidos lá pelos judeus. Os tessalonicenses foram perseguidos pelos próprios tessalonicenses. Então, Paulo fez uma comparação, mostrando que aquilo que aconteceu lá na Judéia também aconteceu em Tessalônica. E como os crentes da Judéia permaneceram firmes, os tessalonicenses também permaneceram firmes. Vocês têm sido perseguidos pelos próprios concidadãos de vocês. Estes mataram o Senhor Jesus Cristo. Eles mataram o Senhor Jesus Cristo. Estes também nos têm perseguido, pensando em agradar a Deus, né? Os judeus perseguiam a Paulo e, no seu raciocínio, como também Paulo fazia antes de converter, eles achavam que estava agradando a Deus, né? Achavam que estava fazendo a vontade de Deus. Paulo achava isso também. Ele estava servindo a Deus, perseguindo a igreja. Só quando ele teve a conversão genuína que ele percebeu que ele estava fazendo um erro, né? E que ele cometeu pecados. Por isso que Paulo fala que ele, dos pecadores, ele é o principal. Por quê? Porque ele fez coisas absurdas contra a vontade de Deus e achando que estava servindo a Deus, né? Completamente enganado. E nós vimos aqui também que os judeus perseguiram Paulo e depois que ele saiu de Tessalônica, os próprios tessalonicenses continuaram sendo perseguidos pelos seus patrícios. E Paulo, antes de mais nada, ele é franco e diz o seguinte, que como ele pensava que estava agradando a Deus, os judeus também pensam estar agradando a Deus, e por isso, e mataram os profetas, né? O povo judeu matou os profetas, que perseguiram e se posicionaram contra todos os homens. Muito, muito intensa essa expressão. E eles impedem de pregar aos gentios. Os próprios judeus impedindo Paulo de pregar aos gentios. Por quê? Na ideia dos judeus ortodoxos, aqueles judeus da lei, especialmente o grupo dos fariseus e escribas, o Deus era exclusividade de Israel. Deus era exclusividade de Israel. A lei era para os judeus apenas. Às vezes, uma pessoa se tornava um seguidor da lei, um chamado prosélito, e passava algum tempo, se ele dava sinais de que tinha se convertido ao judaísmo, ele recebia uma ablução, um derramamento de água na cabeça, ou imersão, nós não temos certeza, parece que as duas situações eram verdadeiras, e ele então se tornava um judeu, né? Um prosélito.
Então, mas ele tinha que ser judeu para gozar da salvação de Deus. E isso permaneceu no cristianismo primitivo por um pouco de tempo, porque os judeus, inclusive cartas foram escritas para desmistificar essa ideia, né? Paulo escreve a carta aos Gálatas para acabar com essa ideia, né? Ó insensatos Gálatas, né? Foram alguns judeus da liderança religiosa lá na Galácia, e de igreja em igreja eles ensinavam que era preciso crer em Jesus mais alguma coisa. Não existe essa história de Jesus mais. Jesus só, né? Aliás, esse é um tema e é um lema também da Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, nós temos solo gratia, solo que a palavra latina significa só. Então, só Jesus, só a graça, só a fé, só a Bíblia. Pronto. Não tem mais coisas não tem mais nada para auxiliar Jesus na nossa salvação, né? Irmão Credival, solo deu glória também, né? Só a Deus a Só a glória, glória né? só a glória de Deus, né? Só isso. Então, essa condição Paulo combate e porque ele era impedido de pregar aos gentios. Para que alguém possa crer e ser salvo, ele precisava anunciar o evangelho. E aqui nós vemos uma coisa: não existe salvação sem proclamação, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a igreja precisa proclamar. E se pastores têm alguns, alguns problemas, se alguns pastores, não vamos generalizar, têm algum problema de não exercer um pastorado como nós vimos aqui o de Paulo, nós precisamos de lembrar que os crentes também têm problema. Porque hoje em dia nós temos a seguinte ideia: nós vamos levar, no máximo a gente leva um visitante na igreja. E a filosofia nossa é essa: nós vamos levar o visitante lá e o pastor evangeliza ele, pronto. Nosso trabalho é, no máximo, convidar alguém. Não, isso não é o nosso trabalho só, né? Nós precisamos pregar aos gentios, aqueles que não são crentes, né? Para que eles possam crer e ser santos, Assim, estes iníquos estão excluindo, enchendo a medida dos seus pecados. É interessante Paulo falar isso também, né? Que quando os judeus estão impedindo os crentes, as pessoas, de ouvir o evangelho, eles estão enchendo a medida dos seus pecados. Isso dá a entender que há uma medida, limite de pecados, né? Para as pessoas que estão sem Cristo. E talvez seja nesse tempo que Deus tire a pessoa do mundo, não sei, né? Mas eu fiquei pensando, não agora, mas já fiquei pensando nessa expressão, atingir o limite dos seus pecados, quer dizer, é como um saco que vai enchendo, 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 depois não cabe mais nada, né? Então, esse limite de pecados aqui, encher esse limite de pecados, talvez o tempo do exercício da misericórdia de Deus, né? Deus exerce misericórdia até um ponto, depois disso ele tem que exercer o juízo dele. Ele não deixa de ser misericordioso,
mas ele precisa manifestar a sua justiça. Então, Paulo está encerrando esse texto, e ele está dizendo que os gentios, não, os judeus que impedem de falar aos gentios para que sejam salvos, eles vão enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, de novo, a ira de Deus. A ira de Deus, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, Paulo está ensinando que vai haver uma retribuição negativa, é claro, né? Porque é ira de Deus sobre aqueles que estão cometendo pecados como esse, de impedir alguém de ouvir o Evangelho. Ora, diz Paulo agora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da presença de vocês, não, porém, do coração, com tanto mais empenho, nos diligenciamos com grande desejo de vê-los novamente. Paulo está dizendo, eu estou órfão de vocês. Ele se sentia um pai daquela igreja. Verdadeiramente ele era o pai daquela igreja, né? O pai espiritual. Mas a ponto de se sentir como se ele fosse um órfão, né? Ou com a ausência dos seus parentes. Então ele fala, orfanados por breve tempo de vossa presença. Quer dizer, que ele não tinha a presença dos filhos junto com ele, né? Porém, de coração, eu tenho vocês aqui comigo. Não, no coração, todos eles estavam lá com Paulo. E Paulo demonstra esse interesse querendo ir visitá-los 2 vezes. E achei já entendi em outra leitura que Satanás barrou o caminho. Ele foi impedido. Agora, foi Satanás que barrou o caminho? Foi Deus que não quis que ele fosse novamente a Tessalônica? Como que nós podemos entender isso? Ele fala claramente, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Parece que ele foi impedido, alguma coisa impediu Paulo, alguma circunstância impediu Paulo de visitar novamente os Tessalonicenses. E parece que o texto em um texto de Lucas, em Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Parece que esta é a ação a qual ele se refere, que Satanás nos impediu. Então, aqueles homens, aqueles judeus e aqueles homens vadis que eles pegaram para fazer arruaça, eram instrumentos de Satanás, né? Instrumentos de Satanás. E existem pelo menos 3 possibilidades de haver interrupção, né, de algum programa nosso. Ou Deus interrompe, ou nós mesmos tomamos decisões
baseadas no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio ego, na nossa própria conveniência, ou então Satanás, né? Satanás barra o caminho. Eu creio que aqui Satanás barrou o caminho de Paulo, usando aqueles homens, e ele teve que sair fugido dali, né? de onde ele estava, e fugiu para outra cidade para que não fosse morto ali naquela ocasião. Mas Paulo termina esse texto dizendo assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos, isto é, em que nós temos alegria imensa na presença do nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Paulo está dizendo: a minha alegria diante de Deus é saber da obra que foi realizada na vida de você. Ele está contente por aquilo que foi feito na vida dos Tessalonicenses por meio do evangelho que foi pregado ali. E ele confirma: sim, vós sois realmente a nossa glória, né? O trabalho confirmado, e a nossa alegria, sentimento de satisfação por aquilo que foi feito. E então desta maneira, nós vemos aquilo que um pastor verdadeiro sente em relação à sua igreja, ao seu povo, né? E essa satisfação Paulo tinha, né? A glória dele, que ele fala, era a frutificação daquele trabalho. Então, ele falou isso também para os coríntios, que os coríntios eram a glória dele, né? Então, ninguém tira essa glória de Paulo e nem de Silas e Timóteo, porque eles começaram ali um trabalho sob a orientação de Deus, que frutificou para a glória de Deus, né? E para a alegria deles. Muito bem, temos chegado ao final do capítulo, nós vamos encerrar aqui. Deus abençoe a todos.